que se encerrou, né? Agora vamos para o quarto, tá? O quarto bloco. Sejam S um subconjunto de R não vazio e M pertencente a R. Nós dizemos que M é máximo de S quando nós dizemos que M é máximo de S quando M pertence a S e M é cota superior de S, pra você entender, viu? Nós dizemos que M é mínimo de S quando M pertence a S e M é cota inferior de S. Observe que esse intervalo aqui não tem máximo nem tem mínimo. Esse intervalo, ó, o intervalo, tá? O intervalo é 4, 6, não tem máximo, nem tem mínimo. Isso é uma coisa de fácil observação. Intervalo aberto, ele não tem máximo. O 6 é cota superior, mas não é máximo. E se você pegar qualquer número, ele não pode ser máximo. Se você pegar um elemento fora do conjunto, ele não pode ser máximo, porque para ser máximo tem que estar no conjunto. E se você pegar um elemento do conjunto, ele não é máximo, porque qualquer elemento nesse conjunto tem um outro elemento nesse conjunto maior do que ele. Tá? Tá aqui, ó, o intervalo. Eu estou com o intervalo aberto, 4, 6. Se um número real não está nesse intervalo, dado o número real, há duas possibilidades para ele. Ele não pertence ao intervalo. Se ele não pertence, ele não pode ser máximo. Porque para ser máximo tem que estar no conjunto. E se ele está no intervalo? Se o número real está aqui, tem um outro aqui maior do que ele, que é o M mais 6 sobre 2. E está dentro do intervalo. Então, nenhum número real é máximo desse conjunto. Porque se um número está aqui dentro, ele não é cota, ele está dentro, mas ele não é cota superior. Não importa onde ele esteja, a soma dele com 6 sobre 2 é maior do que ele. Então, entendido? Então esse conjunto não tem máximo. Porque se está fora do conjunto, não é cota superior. Se está dentro do conjunto, está dentro do conjunto, mas não é... Desculpa. Se está fora do conjunto, não é máximo. Porque não está no conjunto. E se está dentro do conjunto, não é cota superior. Porque tem um elemento do conjunto maior do que ele. A mesma coisa para o mínimo. Tá? Então esse intervalo ele não tem máximo nem tem mínimo. Agora, 4 é máximo do intervalo 6 é máximo do intervalo 4, 6 e 4 é mínimo do mesmo intervalo. Está aparecendo aqui, tá? Aqui, tem máximo. E de fato é o máximo. Sabe por que é o máximo? Sabe por que é o mínimo? Porque se dois elementos são máximos de um conjunto, eles são necessariamente iguais. Porque se M1 é máximo de M2,
Desculpe, se M1 é máximo de S e M2 é máximo de S, o M1 e o M2 estão em S. Então o M1 é maior que ou igual a M2 e o M2 é maior que ou igual a M1. Então M1 é igual a M2. Então se tem máximo, tem o máximo. Cota superior, não. Se um conjunto tem cota superior, ele tem infinitas cotas superiores. Tá? E a outra definição é essa daqui. Sejam S contido em R não vazio e M frente a R. Nós dizemos que M é supremo de S, vendo, ó, que M é supremo de S, quando duas coisas, M é cota superior de S, então se é cota superior, esse conjunto tem infinitas cotas superiores, que todo elemento maior do que M é cota superior de S. E M é a menor das cotas superiores de S. Vocês estão entendendo a definição? Para ser chamado de supremo, tem que ser cota superior do conjunto e tem que ser a menor das cotas superiores desse conjunto. Se ele tem cota superior, ele tem infinitas cotas superiores. Aí você pega o conjunto das cotas superiores de S. Se esse conjunto tiver um mínimo, esse mínimo vai ser a menor das cotas superiores. Então, quando é que tem a menor das cotas superiores? Quando o conjunto das cotas superiores tem um elemento mínimo. Entendido aí? Entendido aí? E nós dizemos que M é ínfimo de S. Nós dizemos que M é ínfimo de S quando M é o quê? Cota inferior de S e M é a maior das cotas inferiores de S. Ou seja, se M é cota inferior de S, S tem infinitas cotas inferiores. Aí você vai lá nas cotas inferiores. Se o conjunto das cotas inferiores de S tiver um máximo, é porque tem a maior das cotas inferiores. Aí você tem um supremo. Um ínfimo, desculpa, um ínfimo. Você tem um ínfimo. Então, o que é um ínfimo de um conjunto S? É, em existindo, a maior das suas cotas inferiores. O que é o supremo de um conjunto S? É, em existindo, a menor das suas cotas superiores. Entendido? Entendido? Então você observa aqui, ó, esse intervalo aqui, ele não tem máximo, mas ele tem supremo. Quem é supremo do intervalo 4, 6? 6. 6
é supremo do intervalo 4, 6. E por causa da definição, cabe artigo definido. É o supremo. Porque se dois números são supremos no mesmo conjunto, os dois são o quê? São mínimos dos conjuntos das cotas inferiores, mas as cotas inferiores só tem o mínimo, então tem o supremo. Entendido? 2 é o supremo do intervalo 4, 6, e 4 é o quê? É o ínfimo do intervalo 4, 6. E é bom observar o seguinte: se um conjunto tem um máximo, esse máximo necessariamente é o quê? É supremo. E se o conjunto tem um mínimo, esse mínimo necessariamente é ínfimo. Pode pensar a respeito. Se um conjunto tem um máximo, tá? E outra coisa, aí tem uma proposição que diz para você quando é que um conjunto tem supremo. Uma condição necessária e suficiente para que o conjunto tenha supremo. É que ele tenha a cota superior. Aí vem essa proposição aqui, ó. Proposição. Tá? Proposição. Sejam S contida em R. Contida em R. E seja S o subconjunto de R não vazio. Se S é limitado superiormente, ou seja, se S tem cota superior, então S tem supremo. Ou seja, todo conjunto limitado superiormente tem supremo, tá? Se S, isso aqui na realidade é um teorema, tá? É um teorema que não dá nem para demonstrar para vocês. A demonstração eu vou omitir porque eu não tenho ferramenta, tenho que ter mais teoria para demonstrar isso para vocês. E se S tem cota inferior, isto é, se S é limitado inferiormente, então S tem ínfimo. Tá? S tem ínfimo. Diga. Professor, é impressão minha ou tem alguns livros que chamam isso de axioma da primeira? Ou tem alguns livros que chamam isso aí de axioma? Não sei te dizer se tem alguns livros que chamam isso, não. Não sei. Mas eu com essa proposição te dá, esse teorema dá a seguinte proposição, que é que eu estou interessado. Então, ó, o que é o supremo? O supremo, em existindo, é o mínimo, o supremo de um conjunto S, em existindo, é o mínimo do conjunto das cotas superiores de S. É a menor das cotas superiores de S. E o ínfimo de um conjunto S em existindo é o máximo do conjunto das cotas inferiores de S, ou seja, é a maior das cotas inferiores de S. Tá? E tem esse conjunto diz o seguinte: se S tem cota superior, ele possui a menor das cotas superiores, tem supremo. Se S tem cota inferior, ele possui a maior das suas cotas inferiores, ou seja, o conjunto das suas cotas inferiores tem o máximo. Não necessariamente o conjunto S tem máximo, porque ele pode ter supremo sem ter máximo. Está aqui, ó.
6 é o supremo desse intervalo e não é máximo. Tá? Se eu pegar um intervalo fechado, sim. O intervalo 4, 6 fechado tem máximo. Tá? O intervalo 4, 6, olha aqui, ó. O intervalo, tá aqui, ó. 6 é o máximo, já tinha colocado aqui. 6 é o máximo desse intervalo e é o mínimo. E 4 é o mínimo. Então 6 é o supremo e 4 é o ínfimo. Porque se um conjunto tem máximo, esse máximo é supremo do conjunto. Se o conjunto tem mínimo, esse mínimo é o ínfimo. Agora ele pode ter ínfimo e não ter mínimo. Ele pode ter supremo e não ter máximo. Agora vem a seguinte proposição. Ó, eu estou interessado nessa proposição aqui. Seja xn, n maior ou igual a k, uma sequência. Se essa sequência xn, n maior ou igual a k, ela é crescente e essa sequência xn é limitada superiormente, ou seja, o conjunto formado pelos seus elementos tem cota superior, é limitada superiormente, então essa sequência xn, n maior ou igual a k, ela converge. Ou seja, ela tem um limite como um número real, tá? A prova disso é simples, tá? A prova disso é simples. Ó, admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Limita as hipóteses. Daí, o conjunto, esse conjunto formado por cada xn, tal que n é maior ou igual a k, esse conjunto, ele tem cota superior. Porque ele é limitado superiormente, ele tem cota superior. Logo, ele tem um supremo, ele tem supremo L. Ele tem supremo L. Só que o supremo é o quê? É o quê? É a menor das cotas superiores. Assim, aí vamos para lá. Esse conjunto tem supremo L. Assim, dado epsilon maior do que zero, ou seja, para todo epsilon maior do que zero, L menos epsilon é menor do que L. E, portanto, L menos epsilon não é cota superior de S. Por quê? Porque L é a menor das cotas superiores. Logo, assim, daí, né, deste modo, existe um N0 pertencente a NK, um N0 maior ou igual a K, tal que o XN0
é maior do que L menos epsilon. Por quê? Porque o L menos epsilon não é maior ou igual a todos os elementos desse conjunto. Olha aqui. Esse conjunto tem L como supremo dele. L é a menor das cotas superiores. L menos epsilon não é cota superior. Então, há nesse conjunto um elemento maior do que o L menos epsilon. Isto é, não vou botar nenhum isto é não, porque daqui para economizar espaço, o xn0 continua sendo menor do que igual a L. Tá certo? Tá bom? Tá bom? Certo. Portanto, você vai ter o seguinte: se o n é maior que ou igual a n0, você vai ter o seguinte: o L menos epsilon é menor que o xn0, você já sabe que é menor que o xn0. E se o n é maior que ou igual a n0, então o xn0 é menor ou igual que o xn. Por quê? Porque a minha hipótese é que a sequência é, olha, a hipótese é que a sequência é crescente. Então você vai ter isso e você continua tendo isso menor que ou igual a L, por quê? Porque o L é cota superior, é maior ou igual a todos os elementos. E você consegue até tirar isso aqui, L menos epsilon, é menor ou igual a xn, que é menor do que L mais epsilon. Ou seja, o xn, o menos epsilon, é menor do que o xn menos L, estou subtraindo L de todos os lados, que é menor do que epsilon. O que é que diz isso aqui? O xn menos L é menor do que L. Ou seja, o que é que eu provei? Eu provei que, dado o epsilon maior do que zero, todo n, se o n é maior que ou igual a n0, então xn menos L é menor do que L. Isto diz o quê? Isto diz que o L é o limite do xn com n tendendo a mais infinito. Ou seja, a sua sequência, se ela é crescente e é limitada superiormente, ela converge para o supremo desse conjunto, o conjunto formado pelos elementos da sequência. Tá certo? O resultado vale também a seguinte versão: se a L é decrescente e limitada inferiormente, vale o resultado assim. Se a sequência é o quê? Decrescente e é limitada inferiormente, então ela converge também. Tá? Pronto, encerra